Saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu trago um abraço do pastor Paulo para o pastor Cláudio, toda a sua família, todo o ministério e toda a igreja. Eu e a Elane, nós estamos maravilhados. Há um temor muito grande esta noite aqui no meu coração. Um negócio muito bom. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Daniel capítulo 1 e o versículo 3 diz-nos assim: Depois o rei ordenou a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos e versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem num palácio real, e que Aspenais lhes ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. E o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir ao rei. Assentai-vos, por favor. Meus queridos irmãos, queridos amigos, eu gostaria de entender com vocês esta noite algumas lições que perpassam o capítulo 1 do profeta Daniel. Algumas verdades precisam ser aclaradas, entre as quais o livro do profeta Daniel, ele tem 2 divisões, ou ele pode ser perfeitamente dividido em 2 tópicos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós chamamos a parte histórica desse livro, onde nós teremos a história do capítulo 1, a história do sonho do capítulo 2, a fornalha no capítulo 3, o capítulo 5, a festa de Belsassar, o capítulo 6, a cova de Daniel. Então, esse é o primeiro período do livro do profeta Daniel, é a parte história. A segunda parte desse livro vai do capítulo 7 até o final, que seria a parte profética, escatológica. Então, na primeira parte, nós temos uma parte histórica, ou de histórias, e na segunda parte, nós teremos a parte profética. É interessante que ele faz parte da coletânea dos profetas maiores, não pelo seu tamanho, mas pelo volume da sua escrita. E Daniel, como servo de Deus, ele faz questão de registrar alguns acontecimentos pós o período babilônico. É interessante que a nação de Israel, as 10 tribos, já tinham sido levadas para o cativeiro no ano 700 e alguma coisa. E no ano 586, agora Nabucodonosor, ele leva as 2 restantes das tribos e leva para o cativeiro babilônico. E ele não leva todo mundo. A filosofia do cativeiro babilônico era apenas levar os nobres, os ricos, os importantes, pessoas que tinham graduações para servir no palácio. E nós teremos aqui no capítulo 1 4 nomes de 4 cativos, dentre muitos que foram levados, Daniel e os seus 3 amigos. E eu comecei a estudar esse capítulo 1, e eu comecei a perceber 3 lições importantes. A primeira lição, no capítulo 1, é que depois que
O povo estava agora numa outra cultura, lá na Babilônia. O Nabucodonosor, ele quer promover pessoas entre os cativos, ele quer abrir portas em pleno cativeiro. Interessante que ele manda Aspenaz, chefe dos eunucos, procurarem entre os cativos jovens de boa aparência, sábios, da linhagem, no caso aqui, da linhagem de Judá. E o texto diz que Aspenaz achou tanto Daniel como outros amigos seus. Interessante que algumas pessoas acham que quando Nabucodonosor pede para que Aspenaz procurem alguém entre os cativos para promovê-los, algumas pessoas acham que seria bondade de Nabucodonosor, que Nabucodonosor está meio arrependido pelo fato de que ter destruído o templo, levado as peças sagradas. Então seria uma forma de compensar, o cativeiro. Não é nada disso. Outros dizem que seria leis estabelecidas no Código de Hammurabi, dizendo que os cativos deveriam ser promovidos nessa nova nação. Também não é nem bondade de Nabucodonosor e muito menos uma lei estabelecida. Porque Nabucodonosor nunca foi bom. O que nós temos aqui, essa promoção em pleno cativeiro, foi o cumprimento de uma profecia que Isaías havia profetizado para o rei Zedequias. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, e o versículo 18, antes mesmo do cativeiro babilônico. Olha que interessante. Antes mesmo da destruição, Deus usou Isaías dizendo: olha, vocês serão cativos, mas lá no cativeiro eu vou abençoar vocês, eu vou prosperar vocês, eu vou abrir porta para vocês. Não, vamos lá. Eu vou permitir o cativeiro, mas não para a morte de vocês, não para o fracasso de vocês, ou para a extinção de... Não, vamos lá de novo. Eu vou promover o cativeiro, mas ali eu vou abençoá-los, vou promovê-los, vou abrir portas. Então, o que nós temos aqui não é bondade de Nabucodonosor, porque ele nunca foi bom. Ele era tão ruim que ele teve que comer capim certo dia, porque ele não quis dar glória a Deus. Não existe lei. Aqui é o cumprimento de uma promessa, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Eu venho essa noite com meu coração cheio de temor para profetizar a palavra de Deus. Eu não trago nenhuma profecia de mim mesmo, mas eu trago a profecia exaurida da palavra de Deus, que este cativeiro que nós estamos atravessando não será para nossa derrota, não será para nossa humilhação, mas é o momento em que Deus vai promover crentes, vai abrir portas. Tem muita gente dizendo que Nabucodonosor, ele quer ser bonzinho para a nação de Israel. Não é verdade. Significa dizer-lhes essa noite que em pleno cativeiro, fora das suas terras, fora da sua bandeira, fora da sua pátria, não tem mais os utensílios reais, sagrados, mas Deus diz assim: eu não preciso que as coisas estejam bem para te abençoar. Eu vou te abençoar quando tudo está ruim, não, você não entendeu, eu vou falar só para esse lado aqui. Eu vou te abençoar, mesmo em prol, mesmo no cativeiro, porque o Deus da igreja é maior do que todo o cativeiro que nós estamos passando. Então a ideia dessa... estou sentindo uma vontade da glória. Eu estou sentindo até vontade de falar língua estranha. A ideia do cativeiro aqui é cumprimento da promessa de Deus. Então levante sua cabeça, não acabou, não é o final, o melhor ainda vai chegar. Se eu tivesse aí eu dava glória. Deus vai cumprir a promessa que Ele tem falado. Porque Deus é fiel. Oh, aleluia! Deus é fiel.
Cativeiro parece o final da existência da nação de Israel, mas é o começo de uma nova história. Jeremias, quando ele escreve uma carta, porque Jeremias é o profeta antes do cativeiro, ele não é levado à Babilônia, mas ele fica ali para incentivar os que ficaram. E ele escreve uma carta no capítulo 29, dizendo assim, o período do cativeiro é 70 anos. Meu Deus! Quem gostaria de ouvir isso? Ninguém. Mas não se assustem. Nesses 70 anos, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão edificar, vocês vão destruir, vocês vão construir, porque a minha promessa vai entrar no cativeiro com vocês. Aleluia, levante a sua mão e dê o seu melhor, glória a Deus, se tu podes, porque Deus vai te promover em plena pandemia. Aleluia, porque a promessa de Deus é maior do que pandemia, é maior do que essa máscara, é maior do que essa porta que possivelmente vai fechar, mas se ela fechar, Deus vai abrir uma melhor e muito maior, porque chegou a hora de Deus cumprir a promessa. A primeira lição que eu quero destacar aqui é que cativeiro é porque nós temos a ideia de que agora está no cativeiro, acabou. Não, é o começo. Deus vai provar que Ele é maior do que Nabucodonosor. Eita, eu vi uma maravilha aqui, Deus vai provar que é maior do que a circunstância. Eita, Deus vai provar que é maior do que a enfermidade. Eroas, minoas. Você entrou assustado com medo do cativeiro. Ei, isso é promessa de Deus. Antes de você entrar nessa prova, Deus já disse, pode entrar, porque eu entrarei contigo nessa prova. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo livro, certa vez, 3 rapazes entraram na fornalha. Então Deus, ele não permitiu o cativeiro, não só permitiu, mas ele foi junto. Olha que bacana. No capítulo 6, no leão, ele entrou lá também. Isso prova que cativeiro não é o final. Aleluia. Prova a gerência de Deus. Ei, estou com vontade da glória. Prova que a última palavra é de Deus. Prova que o melhor ainda vai chegar. Aleluia. Primeira lição. Cativeiro não é bondade nem leis. É o cumprimento de promessa. A segunda lição é interessante também. É que o Nabucodonosor deu outros nomes àqueles 4 rapazes. Eles entraram lá como Daniel, como Azarias, como Ananias e Misael. Eles entraram com nomes judaicos. Interessante que Daniel, o sufixo el, significa que Deus está no nome. Deus é meu juiz. Daniel, Samuel, Ezequiel, Elimelec. O único nome que tem el e que não tem Deus no meio, no nome, mas tem na pessoa, é Raquel. Que Raquel é ovelha. Mas não tem no nome, mas tem na pessoa, tá? Porque eu me lembro que uma vez eu fui falar que o sacerdote, que o líder lá, chamou-a de embriagada. Ela disse, não estou, eu só estou com angústia de alma. Eu só estou com meu coração cortado. Não, eu não sou uma embriagada. É que a minha alma está amassada. Oh, meu Deus. Eu comecei a perceber que todas as vezes que a gente coloca a penina na nossa oração, Samuel não nasce. Há uma rivalidade. Esse negócio de rivalidade no Velho Testamento é muito comum. As mulheres que geram e as que não geram. Léia, Raquel, e vai embora a história, né?
Só que Penina, ela humilhava. E às vezes, quando nós somos humilhados, nós queremos trazer essas humilhações para a nossa oração. Sim ou não, gente? Sabe o que Ana faz? Se você entender, Ana diz assim: eu vou tirar a Penina da minha oração. Tira a Penina da tua oração. Porque enquanto você orar, Senhor, me dá um filho para a Penina ver, Samuel não nasce. Mas quando você começar a orar, me dá um filho, porque eu te darei de volta. Me dá um filho, que Samuel vai nascer. Aleluia, aleluia, oh glória. Eu vou para 52 anos mês que vem, e são 52 anos na Assembleia. E às vezes a gente ouve por aí: Senhor, me dá um carro para o meu vizinho ver. Mas o que o vizinho tem a ver com isso? Me dá um carro para que o irmão veja que eu sou servo teu. Mas para que a vitória é para que ele veja? Se a vitória é para a glória de Deus que te deu. Olha só, eu vou traduzir um negócio, eu já estou concluindo. O Salmo 23 e o verso 5 diz assim, ó: preparas-me, pronome, uma mesa na presença dos meus inimigos. Claro que se é um salmo pastoril, não é mesa literal. Não pode ser mesa literal. Ah, Deus vai colocar uma... Não pode ser mesa, porque não tem mesa no pasto. Então nós precisamos consultar o original. A palavra mesa no original é panav. O V é mudo, panav. E panav significa no hebraico face, rosto. Então no original diz: prepara o rosto dos meus inimigos. Já começou a mudar. Aí ele diz unge. Ungir é daceim no hebraico, que não é derramar óleo. Não tem nada a ver com Davi sendo ungido na casa lá do Jessé. A palavra ungir é daceim, que significa abençoar, prosperar, engrandecer, abrir porta. Olha a diferença do salmo: prepara a face dos meus inimigos, me abençoe perante ele. Mas quem vai preparar é Deus. Quem vai abrir é Deus. Quem vai abençoar é Deus. Então eu quero profetizar novamente essa noite que Deus está preparando o rosto dos teus inimigos e vai abençoar a tua casa, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família. Então, enquanto Samuel tiver, ou seja, Penina tiver nas nossas orações, Samuel não vem. Então tira a Penina. Tira essa mágoa, tira essa dor, aleluia, tira isso. A vitória que Deus vai te dar é para a glória dEle, é para louvor dEle. Mas teve um dia que a própria pessoa trocou o nome dela, Noemi. A palavra Noemi é agradável. Mas o marido dela arrastou-a para o Moabe, 100 quilômetros de distância de Judá. E o texto diz que perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo, é viúva. Três idas ao cemitério. E que o texto diz que ela voltou. Quando ela volta, o pessoal diz: ô Noemi. Ela disse: não, Noemi não. Meu nome é desagradável. Eu não estou feliz. Ela trocou o seu nome de tanta infelicidade. Ruth, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: e Noemi voltou sem os seus 2 filhos, escute, e o seu marido. Deixa eu perguntar, quem morreu primeiro, o marido ou os filhos? O marido. Então não é para ser diferente. Assim ela voltou sem o seu marido e os seus 2 filhos. Por que há uma mudança? Que ela volta sem os seus 2 filhos e o seu marido. Sabe por quê? Porque as lembranças mais recentes são aquelas que mais nos machucam. Qual é a lembrança mais recente que ela tem? A morte dos seus filhos. O marido já tinha morrido quase 10 anos aproximadamente. E essas lembranças mais recentes tiram o sono, tiram a tua paz. Mas essa noite Deus está dizendo: olha, Noemi,
Eu estou te colocando no início. Oras. Mamãe Endarecas. Ei, que graça. Ei, Noemi, eu estou te colocando, não é na metade da colheita. E eu não estou te colocando no final da colheita. Mas eu estou te colocando no início. Não, melhor esse glória a Deus que eu já vou terminar. Eu estou te colocando no início. Aleluia. O tempo de chorar em Moabe vai acabar, viu, Noemi? Eu vou te colocar no início de uma nova história, Noemi. Oh, Ramai, debiandarás. Oh, glória! Oh, glória! Podem trocar o teu nome. Eu estou sentindo uma graça, oh, igreja boa de pregar. Pode trocar teu nome, mas a tua fé vai continuar em Deus. Pode trocar o teu nome, mas Deus sabe quem você é. Lá no céu, Deus sabe quem você é. Oh, Ramanda, levante a mão, eu sou de casa, e dê o teu melhor, glória a Deus, aqui esta noite. Não vão trocar a nossa fé. A nossa comunhão vai continuar. Ei, Ramai Edovas. Porque quando Daniel orava, Daniel dizia, não dizia assim, ei Deus, aqui é Belsazar. Daniel dizia, ei Deus, aqui é Daniel. Aqui é Daniel, e tu sabes quem eu sou. Oh, mandai choria. Eu tenho certa dificuldade, mas estou sentindo uma graça. É uma das poucas vezes que eu vejo um pastor falar, estou com vontade de correr. Eu também estou com vontade de correr. Deus essa noite vai arrancar essas lembranças amargas da tua vida. Aleluia. Ei, Noemi, acabou aquele período de ir para cemitério, viu? Deus está te colocando no início de uma nova história para a tua família. Deus está te colocando no início de uma nova história. Você vai colher. Maideria choras. Manda vindo ras. Vamos concluir. Primeira lição é promessa no cativeiro. Segundo, a troca dos nomes. Agora vem a terceira e última lição e eu termino. Esses rapazes deveriam participar da alimentação real. E a alimentação envolvia as comidas, iguarias, a bebida. E é interessante que o preparo desses rapazes para assistirem no palácio duraria 3 anos. Isso está aqui no texto, cerca de 3 anos. Mas quando Daniel percebeu que ele deveria comer a comida de Merodach, que é o deus-chefe da Babilônia, né? A divindade maior da Babilônia, e eu posso dizer isso com algum conhecimento, que eu sou neto de macumbeiro. Meu pai não era crente e meu avô era macumbeiro, o velho Jorge. Então, eu cresci muito e minha mãe era líder do ciclo de oração. Olha que confusão é a minha casa, né? Minha mãe orava, meu avô batia tambor. Minha mãe batia joelho no chão e o meu avô batia tambor. Meu avô, eu sou 28 de setembro de 1900, pois é. Aí o meu avô disse assim, eu quero que o Júnior seja o meu substituto. Agora imagine eu macumbeiro, irmão. Olha que loucura seria. Meu avô criou todo mundo, principalmente, minha mãe pedia benção para o meu avô, e o meu avô dizia, prepara o Júnior, que eu ia às sextas-feiras lá, e ele fazia todo aquele processo. Quando eu voltava, minha mãe me dava banho e orava. E a minha mãe dizia, desculpa, Deus. A minha mãe dizia assim, você vai ser pastor. Aí meu avô dizia, você vai ser macumbeiro. Olha que como. Minha mãe batia joelho no chão, meu avô batia tambor. Pergunta quem venceu. Venceu quem batia joelho no chão, né? Então, meu avô fazia muito isso, ele era muito rico. Então, quando eu vejo isso, eu me lembro muito do meu avô, porque Daniel disse assim, não é que Daniel não gostava de carne, é um ledo engano dizer que os rapazes não comiam carne, porque judeu gosta de carne, viu, irmão? Judeu só não gosta de porco, mas eles gostam de carne. É que esse período ele estabeleceu o compromisso. Ele diz, olha, eu só quero comer alface, chuchu. Olha, meu, chuchu, hein? Só Jesus, né?
Em 1988, pastor Cláudio, eu já vou terminar, eu entrei em Pindamonhangaba. Eu fui discipulado pelo pastor Colenda. Fiquei ali trabalhando e estudando. Eu sei o que é comer muito chuchu, comi muito chuchu, que eu cuidava da hortinha dele, então era chuchu de manhã, chuchu à tarde, chuchu à noite, churrasco de chuchu, chuchu cozido. Qual é o cardápio de hoje? Chuchu ao molho. No outro dia, chuchu cozido. É uma loucura, é tudo chuchu. E eu me lembro que o pastor Colenda disse, vão para o quarto de vocês lavar a mão, porque terminava a aula meio-dia, mas se você chegasse 12:05, não tinha nem chuchu mais. E eu sei que eu sou grande, só de alface não resolve. Mas o poder não está no chuchu, não está no alface. O poder aqui está no compromisso. Que Daniel disse, não, aí senti Deus agora. O Aspenar disse, mas vocês não vão melhorar, vocês vão ficar anêmicos. Aí o Daniel disse, pode trazer que nós vamos comer, porque eu propus. A palavra no grego para propor, no hebraico, significa eu estabeleço um compromisso com Deus, e Deus vai estabelecer um compromisso comigo, que nem o mal vai me acontecer, não vou ficar magro, vou ficar bem. Aleluia, você não vai perder o emprego, porque Aspenar está com medo, deu para entender? Então ele estabelece um compromisso com Deus, e diz, eu não vou comer. Interessante que toda a vida de Daniel envolve oração. O único momento na vida de Daniel que ele não orou para tomar uma decisão é essa. Porque tem coisas que a gente entende que não precisa nem orar. Não pode comer a comida idólatra, não pode comer a comida do rei. Então Daniel disse, eu não vou nem orar, a minha posição é essa, não vamos comer. Eita, ô glória! Aí o Aspenar disse, Daniel disse, me dá 10 dias. Mas vocês serão treinados 3 anos. Daniel diz, me dá 10 dias. Mas Daniel diz, me dê 10 dias só. Traga 10 dias, chuchu, couve, esse trem tu traz para nós. E traz água. Passa o primeiro, prepara para dar glória. Passa o segundo, o terceiro, o quarto. Estou sentindo uma graça. No 10º dia lá vem Aspenaz. Curioso. Como é que esses rapazes estão? E começa a examinar. Ô glória. Começa a olhar o olhinho. Começa a olhar a aparência. Não estão anêmicos. Não estão amarelos. Aleluia. Não estão mal. Ei, glória. Deus é bom demais. Estão fortes. O que aconteceu foi Deus, Aspenaz. Eu propus no meu coração, irmãos, escute esta verdade. Eles seriam treinados em 3 anos, mas em 10 dias. Em 10 dias. Ei, você entende o que eu vou falar aqui? A tua vitória foi estabelecida para daqui a 3 anos. Mas Deus trouxe a sua palavra para nós essa noite, que Ele vai abreviar. E em 10 dias tu vais cantar o hino da vitória. Deus, porque Deus vai abreviar. Orama, sorra. Miriandaraia, Deus vai abreviar. Eita! Porque a Bíblia diz que Deus abrevia o tempo. Isaac, eu estou sentindo uma graça. Isaac plantou, e o texto diz no mesmo ano. É impossível colher no mesmo ano, mas Deus abreviou a vitória de Isaac. Faz barulho de glória aí, faz. Levante a mão e dê glória. Aleluia. Porque tem gente aqui que não vai mais suportar 3 anos. Tem gente aqui que não aguenta mais chorar 3 anos. Tem gente aqui que não aguenta mais ser humilhado 3 anos. Tem gente aqui que diz, Deus, eu não aguento. É verdade, porque nós somos humanos. Ninguém aqui é robô. Ninguém aqui é máquina. Atrás disso tudo tem coração, tem alma. E você tem dito, e agora Deus trouxe a sua palavra para nós essa noite, dizendo, olha, conta os dias. Conta a partir de hoje.
Conta a partir de hoje. Desculpa, pastor, desculpa ter saído, desculpa. Conta os dias. Chegou o momento. Aí, pastor Cláudio, não aceito, não concordo. Alguém dizer que pandemia é porque Deus quer matar a igreja. Não é verdade, porque Deus ama a igreja. Deus morreu pela igreja. Pandemia é para colocar as coisas no lugar, amém. Mas não é para destruir a igreja, não, meu amigo. Porque o único projeto eterno é a igreja. Levante a mão que eu vou profetizar a palavra. Eu não tenho profecia, mas a Bíblia tem. Comece a contar a partir de hoje. Daqui a 10 dias tu vai cantar o hino da vitória. Ei, que graça. Daqui a 10 dias aquele documento engavetado vai para cima da mesa. Moiras, faz barulho, igreja de glória. Ao marido que está afastado, conte daqui a 10 dias, ele vai entrar por essas portas. Porque você, através da tua fé, Doramas, Mairias, para os outros, os outros que estavam, porque não era só os judeus, termino em um minuto, não era só os judeus. Tinham outros rapazes de outras nações cativas. Para os outros é 3. Mas para o servo de Deus, vou falar a terceira vez, para o servo de Deus, comece a contar. Deus está abreviando tua vitória. Deus está abreviando a tua vitória. Você crê nisso? Não serão mais... Eu não aguento mais. Eu e a Elane, a gente temos algumas dificuldades de saúde. A minha pressão é 23/19. Eu sou um milagre. Nós temos aí um problema no estômago. Ela tem um problema no rosto. Não é fácil. Nós não aguentamos mais 3 anos. E Deus conhece a nossa estrutura. Então Deus diz, olha, aquilo que era para 3 será em 10. Só os que creem adoram a Deus. Adorem. Você não vai esperar mais 3 anos, não. Deus começa a contagem regressiva a partir dessa noite. Quem recebe esta palavra, dê o teu melhor, glória a Deus, aqui esta noite.